para alguém estar presente? Resolvi. Para alguma das pessoas que apresentaram? Eu tenho uma sugestão. Chega aqui. Por causa do microfone, o povo te ouvir. Por favor. A minha sugestão é a seguinte. Vocês já pensaram em estar criando aí um e-mail para quem tivesse ideias ou sugestões após a nossa reunião, que pudesse estar em contato com a gente constante? É um e-mail, um único e-mail, que todo mundo tivesse, que todo mundo pudesse enviar as sugestões, porque isso aqui, a hora que chegar em casa, a cabeça, né? Abre o mundo. Então eu acho que esse e-mail vai deixar que as ideias se percam após a nossa conclusão. Então, assim, a gente pode oferecer um e-mail e o canal de WhatsApp também, né? Porque muita gente acha mais fácil o WhatsApp. Sim. Aí a gente faz um intercâmbio, aí um network, né? Certo, a gente vai deixar 3 contatos. A página da ONG, o e-mail da ONG e o WhatsApp da ONG. Importante. Tá, Jorge. Obrigado pela dica aí. Obrigada. Pode chegar. Como você chama? Fernando. Ah, você é o Fernando? Sou eu, Fernando. Só conheço por webconferência, né, Fernando? Tenho o prazer de conhecer pessoalmente agora, viu? Boa noite. Boa noite. Muitas vezes a gente precisa falar sobre o óbvio, né? Porque muitas vezes a gente deixa o óbvio falar. A gente esquece do óbvio. Eu tenho a convicção, todos nós aqui temos a convicção, de que o que leva a reavivar os parques, a tornar essa questão efervescente outra vez, né, é a gestão social democrática do parque. Né? É a única forma que nós temos de colocar a sociedade civil, tanto no sentido de dar insumos, como de receber insumos da população, sobre a importância daquilo para ela, para nós, para a cidade, e o que nós, dentro da dinâmica que vamos construir, isso se renova e se refaz sempre para que não se burocratize, que não se torne técnico burocrata ou tecnocrata. Agora, fazendo uma figuração, nós queremos fazer a gestão do Parque das Águas inicialmente. Cambuquira, Caxambu, Lambari. Nós sabemos a importância do invase das águas. Nós temos que entrar no processo para que a gente possa, num segundo momento, ocupar essa questão também do invase, que talvez seja até a forma que nós teremos de fazer a manutenção econômica do projeto. Sim. Só que nós precisamos descascar o abacaxi. Nós temos, para descascar o abacaxi bem descascado, nós temos que saber o tamanho do abacaxi e a espessura da casca do abacaxi. E para isso, como que nós vamos saber? Nós temos que saber o fluxo financeiro, do fluxo de caixa dos parques. Nós temos que conhecer a relação receita e despesa dos parques. Nós temos que saber as necessidades de investimento. Nós sabemos que é 11 milhões. Que é o que a Budemic fala que é 11 milhões. Né? Mas por quê? Por que é 11 milhões? É o desassoreamento do lago? É a caldeira? É a reforma das fontes? Né? Nós precisamos saber a necessidade de investimento. Estabelecido o diagnóstico, nós vamos saber por onde nós vamos caminhar até para resolver essas questões. Né?
Eu acho, conversando, por exemplo, questão de reforma de fonte, eu acredito que nós podemos usar a Lei Rouanet, porque é um patrimônio artístico, cultural. Né? Agora, para uma questão da monta do desassoreamento do lago, é uma coisa que nós precisamos saber. Né? Então, o que eu proponho, assim, dentro do que foi discutido aqui, eu penso que o primeiro passo é, a partir das pessoas que aqui estão representadas pelas suas entidades, representando as suas entidades, se constituam num grupo de trabalho que vá exigir que a Codemig, ou pedir a Codemig, ou qualquer palavra que se queira usar, que ela nos dê os insumos para que nós podemos trabalhar sobre eles. Né? Feito o diagnóstico, estabelecido o diagnóstico, aí nós vamos para as outras questões que foram colocadas aqui, né? Que é o que queremos, essas as questões, né? Se apresenta. O quê? Representou Fernando. Dampara, sócio fundador da Dampara. É bom. Mas então é isso. Porque senão fica aquela coisa, né? Então é isso, a gente precisa sair daqui com essa questão concreta. Vamos juntar um grupo de pessoas que estão engajadas nessa questão. Vamos dar esses primeiros passos. E eu acredito que com conhecimento vai ficar mais fácil de continuar a jornada. Muito obrigado, viu? Obrigada. Mais alguém? Oi, gente, boa noite. Sou o Henrique, da Cachamo Mais. Na verdade, acho que o bacana eu imagino que muitos não estão falando, pelo mesmo razão pelo qual eu estava falando muito ali, que é o seguinte: olha, concordo com tudo, vamos embora. Né? Então, espero que seja por aí, né? Porque eu acho que isso mostra como que, com as idas e vindas, com as dificuldades que a gente teve nesse último ano, como que o trabalho que muitos fizeram, e aí é preciso dar o crédito para a Ampara, também do fórum que fez, e de todo o caminho que foi construído a partir daí, né? Como que essas ideias, talvez não da maneira como a gente imaginava, mas como que essas ideias foram reverberando e como que elas foram amadurecendo. E aí é importante a gente perceber esse momento que a gente está, né? Eu acho que até a fala do Aloysio aqui agora há pouco também vai mostrou um pouco isso. Outros grupos se organizando, outros agentes tentando se estruturar, né? A gente está num momento muito fértil, eu acho, da nossa conjuntura. E claro, a Toninha lembrou da questão de que é um ano eleitoral e que a gente tem um risco aí, e é importante que a gente tenha esse esforço de tentar avançar na nossa capacidade de diálogo dentro das diferenças que a gente encontra nesse movimento dos guardiões, né? Então tem muita diferença, e isso é positivo, isso é uma força desse movimento. E a gente tem que ter esse cuidado de preservar essa nossa capacidade, aprimorar essa nossa capacidade de diálogo. Então, nesse sentido, basicamente dizer que eu estou dentro, vamos embora, né? Acho que a Cachamo Mais também toda está dentro desse movimento. E eu acho que caminha um pouco que a Consuelo coloca, numa outra conversa que a gente teve, aí já tantas conversas a gente teve, né? Mas eu acho que o Diogo chegou a colocar isso também da questão da gente exigir da Codemig um estudo. Aí a gente naquele momento falou de um estudo de viabilidade, né? E também exigir de que eles abram o resultado desse estudo que eles fizeram ou estão fazendo, a gente não sabe muito bem, né? Esse estudo amplo que eles fizeram da realidade geológica, né? Com as técnicas mais avançadas, a gente também exigir que essa informação seja aberta, compartilhada, e que a gente tenha acesso não só à informação em si, mas à explicação desses dados, que a gente tenha momentos onde eles abram essa
esse estudo para nós, que a gente tenha domínio dessa realidade, da realidade geomorfológica concreta, né? Para a partir daí, desses dois estudos, de viabilidade e da questão geomorfológica, a gente possa avançar mais. Então, acho que dá para a gente, essa ideia de sair aqui com um documento, exigindo pelo menos isso, e fazer um grupo de trabalho que vai organizar esse fórum, me parece, aí claro que o microfone continua aberto para outras interpretações, me parece que é um consenso desse momento. A gente construir esse fórum para aprimorar isso, construir esse GT até para pensar o formato desse fórum, né? Então esse GT ele já vai precisar mapear um pouco algumas possibilidades de arranjo institucional possível para chamar pessoas para explicarem aí essa pluralidade de opções que a gente tem. E aí no fórum, de uma maneira mais democrática, participativa, o mais plural possível, com divulgação, com realmente chamando a população, inclusive esses grupos novos que estão se organizando, né? O SOS Mata Verde não conheço todos, mas chamar para participar desse momento, claro. E aí a gente ir seguir daí. E aí já em paralelo a gente exigir esses estudos, eu acho que sim, que a Codemig assuma que ela precisa pagar por esse estudo de viabilidade, e depois a gente vê o nome certo, talvez não seja isso, né? E que abra esses dados para a gente. E aí não sei, eu sei que o Diogo já no ano passado abriu os dados que a prefeitura tinha da gestão do parque. Talvez colocar isso de novo para a gente se debruçar sobre isso de maneira aberta, ali, ver se isso eu acho que, se eu não me engano, naqueles dados, né, Diogo, tinha coisa da gestão anterior já, e a gente se debruçar para ver se aquilo se mantém, como que aquilo foi feito, para a gente começar a ter uma noção. É isso. Fora o pessoal que já está engajado no movimento das ONGs, e fora o pessoal do setor público, Câmara e Prefeitura, vocês sabem como que está a situação do parque e da água hoje? Está ótimo, não tá? Para alguém está, né? Não sabe quem. Vocês sabem que situação está? Às vezes nem isso é o básico, né? O princípio de tudo, e às vezes a pessoa não sabe. Aqui em Caxambu, por exemplo, a água está sendo engarrafada? Tem um caderno. Vocês estão sabendo? Está sendo engarrafada? Está passando um caderno. E está sendo distribuída? E ela está sendo engarrafada pela prefeitura? Não. Por quem? Por uma empresa. Que a exploração foi concedida através do certame. Pois é, mas para complicar um pouquinho o caso, essa empresa não está emitindo nota fiscal. A nota fiscal está saindo, segundo informações da própria Codemig, da Codeáguas. Eu não tenho informações. Vem aqui, por favor. Eu não sou da prefeitura. Tá certo? Vem aqui, por favor, falar com a gente. Porque a gente precisa saber, né? Se o senhor tem informação, o senhor esclarece a gente. O senhor pode dizer o nome? Pode. Muito prazer. Meu nome é Fuad, tudo bem? Meus amigos, eu não tenho dado nenhum, porque eu não conheço, não sou expert na matéria. Eu só sei que tem um estoque de água, de mais de 2 milhões de água que está estocado lá, eles estão explorando. Mas, dito isso, eu peço desculpas por não ter, assim, de alguma forma, resolvida a questão, mas eu queria, a partir do que as pessoas falaram aqui, queria dizer o seguinte, do ponto de vista muito humano, não há saída para o parque que não esteja aqui dentro hoje. Não há saída, não tem portão para a gente resolver isso que não esteja aqui hoje. É importante que esteja o prefeito, é importante que esteja o presidente da Câmara, que nos cedeu o espaço. É importante que a gente construa pontes, porque eu quero dar um testemunho pessoal. Eu trabalhei 40 anos no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro fez uma Olimpíada e uma Copa do Mundo. E está quebrado.
não paga polícia, não tem remédio no hospital, não paga professor. Minas está igual, ou pior. Ou nós resolvemos superar aquelas divergências que são naturais e legítimas. Eu não quero que ninguém pense como eu. Eu quero justamente que aquele que não pensa como eu esteja comigo para que a gente junto possa enfrentar essa batalha. Não tem alternativa, viu, Diogo? Quero dizer isso olhando para você, que é o prefeito da cidade. Viu, Mário? Não há alternativa possível que não esteja presente aqui nesse momento. Nós não vamos viver a síndrome do Titanic. Qual é a síndrome do Titanic? O barco vai afundar, mas a primeira classe se salva. Não é assim. Aqui ninguém vai se salvar. Então eu penso que nós estamos no momento exato para resolver essas questões. Agradeço muito e peço desculpas por não ter maiores informações. Ninguém tem. A Diana vai falar. Super rapidinho. Inicialmente, Alderi, desculpa, eu não tinha entendido a hora que você tinha falado sobre inserir a sala verde na sua fala, agora eu entendo. Queria contar para vocês do espaço da Sala Verde Guardiões das Águas, que é uma parceria da Prefeitura via Secretaria de Meio Ambiente, mas com as outras secretarias, ela perpassa em várias secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, Assistência Social, são 5 secretarias. Cultura e Turismo, e a que o Amado representa, que é de governo. E, além disso, por que eu quis vir contar aqui para vocês, a gente conseguiu um espaço, é uma casa bem bacana ali na Fundação, tem muito a ver, e esse espaço é exatamente para isso, para essa conversa toda, e agradecendo, lógico, a Câmara sempre, mas a gente tem um espaço mais circular, mais plural, e que ela seja aberta para esses diálogos, tá? Fora isso também, junto com a UFLA, a gente está aí, vai começar, né? A gente está elaborando um diagnóstico exatamente para a gente ter ideia do que a população pensa sobre as águas minerais, o que a comunidade toda pensa sobre o Parque das Águas, sobre a APA que já foi decretada aí na cidade, né? Então, para a gente conhecer um pouquinho mais dessa cidade. Então, é a Sala Verde nesse espaço mais amplo, plural, horizontal e que todas as ONGs possam participar também. Era só isso. Obrigada. Mas alguém gostaria de se manifestar? Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta para todos os que falaram aqui, né? Essa dúvida existia de mim. Falou-se muito que se precisa de um estudo, né? E esse estudo já existe na Codemic e que deveria se exigir que a Codemic trouxesse esse estudo. E eu concordo com tudo que foi dito aqui, da gestão compartilhada, tudo. Mas por que? Eu fiquei lembrando o seguinte: outro dia saiu uma notícia do Rio de Janeiro que estava assim: a prefeitura usou R$20 mil para reestruturar a imagem do Carlos Drummond de Andrade que fica na praia. Não sei se vocês viram essa reportagem. Aí chegou um sujeito lá que não pagou nada e reestruturou a imagem do Carlos Drummond de Andrade. Então, o que me passa pela cabeça aqui é que a gente precisa ocupar o parque. A gente precisa ocupar esse negócio de ficar pedindo, mas o estudo já existe, vamos exigir deles. Vamos arrumar patrocinador aí, vamos correr atrás e vamos fazer esse estudo. Tem técnicos de geologia que estão aqui, eu conheço pelo menos, que mora aqui em Caxambu, tem casa aqui em Caxambu, mas a gente tem potencial aqui para resolver esse problema. Vamos fazer o levantamento nós, vamos fazer
fazer os eventos lá dentro do parque, a gente pode entrar no parque, mas toda a população ainda não foi proibida de entrar lá ainda. Né? A gente quer que faça trabalho para que as pessoas, que a população de Caxambu conheça, etc. Nós estamos lá, então vamos ocupar, vamos fazer isso. Por que a gente não faz esses estudos? A pergunta ficou me passando isso o tempo todo. Vamos exigir da Codemig, pareceu aquela velha história de vamos pedir para o papai para ele resolver o problema da gente, quando ele não quer resolver. Né? Não me parece que interessa ele resolver. Né? Então, senão já tinha resolvido. Devia entrar no parque e tomar a iniciativa e resolver algumas coisas. Vamos correr atrás, vamos pegar esses profissionais que podem fazer esse levantamento para a gente. Essa é a pergunta que eu deixo para todo mundo. Alguém quer responder alguma coisa? Então, eu só vou colocar aqui um pouquinho do que a gente veio discutindo também. A ONG foi fundada, a Nova Cambuquira, em 2001. E desde então, até estava conversando aqui com a Elaine também, ela é doutoranda da UFLA e pesquisou a realidade da Nova Cambuquira, realidade cambuquira. E esse é o sentimento mesmo, que a gente compartilha com você, que é a gente sempre pedir, e muitos anos pedindo, mas a UFLA, a Codemig não respondeu e a gente não obteve resposta, os estudos foram encomendados e não aconteceu. É sempre esperando a Codemig como um grande pai para vir fazer acontecer. E, na verdade, os atores, os agentes, os guardiões das águas somos nós. Se nós não formos fazer, ninguém mais vai fazer pela gente. Então, essa é a ideia mesmo do grupo de trabalho, a gente poder levantar o que a gente tem de dados, o que a gente tem de diagnóstico e unir realmente quem está disposto a dedicar parte do seu tempo, porque tudo isso demanda energia, tempo, para fazer esse levantamento. E a gente está disposto a isso. É isso aí. Então, também concordo com o Marcos, eu acho que é importante a gente se envolver. A gente tem se envolvido, inclusive, após o fórum, a gente começou um grupo de trabalho, né? A gente começou a desenvolver um termo de referência, porque até para desenvolver um termo de referência, a gente precisa de um diagnóstico prévio, a gente tem que ter um levantamento básico. A gente tem, mais ou menos, a gente é frequentador daquele espaço, é só a gente estar lá com um olhar mais apurado que a gente percebe muita coisa. Inclusive, a gente tem situações, por exemplo, hoje ou ontem eu fiquei sabendo que o geyser está interditado. Né? Está interditado. O geyser de Caxambu está interditado e com alguns bochichos de que está afundando uma área no entorno dele. Então, são situações assim, a fonte do lado de fora está fechada. Então, o balneário está fechado, tem um problema de caldeira. É claro que tem estudos, Marcos, que realmente precisa de um profissionalismo mais complexo, digamos assim, né? São estudos muito complexos e muito técnicos, ligados à hidrogeologia. Eu acho que quando foi dito que a Codemig deve disponibilizar os estudos, são estudos que estão sendo feitos nessa área, inclusive com tecnologia de ponta, né? Porque, antigamente, para se fazer uma análise da situação hidrogeológica, você tinha que fazer piezômetros, tinha que furar. E agora tem tecnologia que você não precisa furar. Você vai fazendo como se fosse um scanner, né? Então, esse tipo de coisa realmente ninguém faz de graça. É muito difícil. De graça a gente tem muita coisa que vem sendo feita há 17, 18 anos. A gente está usando o nosso tempo, a nossa dedicação, né? A gente tem feito isso. Mas a gente não tem, digamos, tem técnicos que precisam ser pagos, né? Para se ter um trabalho realmente à altura. É uma área muito complexa, é uma área muito específica e é uma área que se aplica, quer dizer, é um conhecimento que é de cada lugar. Eu me lembro quando o professor Aldo Rebouças, a gente conseguiu o professor Aldo Rebouças, que era o Papa da Hidrogeologia do Brasil. Ele foi com a gente na época lá do outro edital, teve com a gente na Codemig, numa audiência pública. Todos os técnicos da Codemig vieram pedir atenção a ele, né? Eles faziam as palestras olhando para ele. Ele olhou para mim e falou: Maria, eu estou olhando enrascada que você está me enviando, porque eu conheço muito de hidrogeologia, mas não conheço a tua região. A tua região é única, específica. Então tem trabalhos que tem que ser muito técnicos. E isso precisa de um especialista. E nesse sentido,
é que eu acho que foi colocado que a Codemig precisa assumir também isso, né? E parece que está assumindo, está fazendo. A gente ainda não sabe exatamente como é que está esse trabalho, que não foi exposto, mas tem sido feito, né? Estela vai falar? Ótimo. Então, eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que a gente pode fazer levantamentos prévios, a gente tem subsídios para começar isso, principalmente porque a gente vive essa realidade, né? Mas a gente, em alguns aspectos, precisa sim. Essas são as duas coisas caminhando juntas. Obrigada. Estela, presidente do Comitê de Bacias do Rio Verde. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de falar que a questão da água mineral, né, é uma questão que o comitê, né, foi convidado a participar aí do primeiro fórum aqui em Caxambu, e desde então a gente está tentando ajudar de alguma forma. Só para esclarecer, dentro do plano diretor do Comitê de Bacias do Verde, a gente tem lá um componente que trata somente da água mineral, por, né, o Comitê do Verde ele tem aí 9 das 10 instâncias do Circuito das Águas. Lá dentro desse componente está previsto a criação de uma APA, Circuito das Águas, né, que pega aqui as instâncias hidrominerais. Por que essa APA não saiu até hoje? Tá? Porque o que antecede a criação dessa APA no Estado é justamente a elaboração de uma série de estudos relacionados aos parques das águas e as águas que a gente tem aqui na nossa região. Esses estudos são mencionados nesse plano? Todos eles. Todos eles. Você consegue fornecer? É possível você fornecer isso para a gente? Sim. Todos esses estudos, eles estão previstos ali, e aí em contato com o órgão gestor das águas, que é o IGAN, né? E o responsável lá dentro do órgão pelos planos diretores, eles me passaram o seguinte: sem esses dados, a gente não consegue só criar água. Primeiro a gente tem que ter os dados. Primeiro a gente tem que conhecer a nossa região, que, como a Maria Antônia falou, é única, né? Não existe, não adianta a gente pegar dados de outro lugar. Como nós não temos recursos financeiros, né? Os comitês de bacia, nós aqui na nossa região, nós não temos a cobrança pelo uso da água, então nós não temos recurso financeiro para poder bancar esses estudos, que, como a Maria Antônia falou, alguns estudos são muito caros. O que a gente está buscando dentro do comitê é a criação de um grupo de trabalho, né? Aí que a gente acabou de mudar, né, a composição do nosso comitê. Agora, dia 19, a gente deu posse aos nossos novos conselheiros. Então, é um grupo de trabalho que vai buscar esses estudos e de uma forma envolvendo as universidades. É uma forma da gente poder conseguir esses estudos. Então, é um doutorado, é um mestrado nessa área, trazer esses estudantes dessas áreas para estudar o que a gente realmente precisa. Olha, o Parque das Águas de Caxambu precisa de um estudo sobre isso. Então, vamos levar as universidades. Nós temos a Unifei aqui, que é fortíssima na questão hídrica. Então, levar isso, essa demanda para dentro das universidades. Porque, geralmente, a demanda vem da universidade para a gente. Quando eles precisam ou querem estudar alguma coisa, eles vêm atrás da gente. Eu acho que chegou a hora de nós, sociedade civil, irmos atrás das universidades e demandarmos a ele. Precisamos desses estudos. Esses estudos são importantes para a nossa região, tanto a região de Caxambu, Cambuquira, Lambari, e levar isso. Então, assim, ali no plano diretor tem uma série de estudos, né? E então está aí uma das dicas para a gente começar a levar essa demanda para dentro das universidades. Nós temos agora aqui 3 Corações com mestrado em recursos hídricos, então trazer esses estudantes para cá para poder a gente conseguir esses estudos que são tão importantes, esse diagnóstico, de realmente conhecer o que a gente tem aqui dentro, qual é a situação, para depois a gente poder, né, tomar aí as devidas providências. Uma outra coisa que eu queria colocar é que na reunião
apenas, uma reunião, uma assembleia do Comitê de Bacias, a Codemig estava presente e a Codemig se comprometeu a apresentar esse estudo que ela vem realizando assim que ela terminasse o estudo, né? Na reunião que foi em maio, ela falou que eles estavam terminando o estudo, que ele ainda não estava realmente finalizado, mas que assim que ele estivesse finalizado, ele se comprometeria a apresentar numa assembleia do Comitê de Bacia. Então, nós até conversamos ali um pouquinho que nós vamos começar a cobrar, né, se isso já está pronto e tal, porque a gente também quer conhecer um pouquinho, já que faz parte do nosso comitê. Tá? E a gente está à disposição aí, a gente não pode, não dá um abraçar tudo, fazer parte do grupo de trabalho, mas o Comitê de Bacia está sempre à disposição aí, né, para ajudar e para acompanhar o trabalho de vocês. Obrigada. Obrigada. O Comitê de Bacia Hidrográfica, na pessoa da Estela, tem sido um parceirão nosso. O ano passado, o comitê elaborou uma moção de apoio a uma norma que já existe, mas que não é cumprida, para gestão da água, tanto pelo IGAN quanto pelo antigo DNPM, que agora é a Agência de Mineração. Porque a água, vocês sabiam que vocês não bebem água? Vocês bebem minério? Pela lei, que você está bebendo não é água, é minério. Então, por ela ser considerada legalmente minério, ela é regida, ela é administrada pelo antigo Departamento de Mineração. E já existe uma determinação de juntar a gestão da água mineral com o IGAN, representando o Estado, e o DNPM, representando o governo federal. E não é cumprido isso. E isso faria toda a diferença, porque a água deixaria de ser só minério. Porque a natureza, ela não pergunta se ela é minério ou não. Ela está integrada na natureza, ela faz parte, ela reflete no leito do Rio Verde, ela reflete em toda a fauna e flora que vem depois da nascente. Ela não é só a gente que usa essa água. Essa água não é importante só para mim, só para você. Tem toda a nossa história, tem toda a nossa cultura, nós somos os povos das águas, nós nos agregamos aqui em função dessa água. O início de tudo foi em função dessa água, mas ela já existia antes. E se a gente deixar de existir, eu desejo que ela continue existindo. Porque ela só vai deixar de existir se a gente não respeitar esse ciclo natural. Então, essa integração é um pedido do Comitê de Bacia Hidrográfica que está sendo analisado, que está em andamento e parece que vai sair, né, agora. Parece que vai sair. Kiko, deixa eu falar uma coisa. Então, gente, talvez fosse interessante a gente formalizar esse GT aqui. O que vocês acham? Um GT para organizar o segundo fórum? Sabe o que eu ia propor? Eu gostaria de propor também que todas as ONGs enviassem representantes, né? Se outras pessoas também quiserem, se forem voluntários, né, para essa participação. Eu imagino que a prefeitura tem que estar dentro, né? Eu imagino que a Câmara tem que estar dentro. Quer dizer, imagino, não sei. Se alguém discordar de mim, discorda. O que vocês acham da gente pensar e discutir isso agora, então? Vamos formalizar um GT que possa organizar esse segundo fórum, para a gente já começar a trabalhar, para a gente objetivar. O que vocês acham? Hein? Sim? Gostaria de participar? Ótimo. Quem mais gostaria de participar? Alguém pode anotar, né? Gostaria de participar, Igor? Legal. Prefeitura gostaria de participar? Mandar alguém, um representante? Eu não sei. Seria interessante também, não? A Câmara. Renato, quer participar? Alguém pode anotar? O Renato, o Igor, a Márcia, o Fuad também quer? Então, Caxambu Mais, Amparo e Nova Cambuquira, claro que vai ter. Ela já tá, né? Como é que a senhora se chama? Márcia, Igor. A senhora é de Caxambu, dona Márcia? Você quer participar? Como é seu nome? Igor. Thomas.
Hein? Grupo Brasil Verde. Tá, Thomas, do Grupo Brasil Verde, o Igor, a Márcia, o Renato, que é vereador de Caxias. Todo mundo colocou nome em alguma das duas listas. O pessoal da UFLA que ajuda a gente nisso? O Renato de Azul, é vereador, Podemos colocar podemos colocar um vereador, um representante da prefeitura? Podemos colocar um representante da prefeitura? Então, o Renato já se disponibilizou, pode ser então, Mário? Então, já tem o vereador e o Diogo disponibiliza alguém da prefeitura? Pronto, tá Marcos, ok. A gente podia convidar a OAB também, porque todos os movimentos que nós fizemos na nossa juventude, no combate da ditadura e das liberdades, a OAB sempre foi parceira. Mas cadê a OAB? Não, eu não sei, eu acho que nós temos que enviar um convite para a OAB, para se quiser, se a OAB desejar, indicar uma pessoa também, porque é interessante, porque geralmente um advogado vai ajudar um pouco nessas questões legais. Ok. Sugestão? Então, quantos ficaram ali? Fora as 11? Da OAB mulher. 1, 2, 3, 4. Márcia, Igor, Thomas, Renato, Fuad. Você botou o Fuad. Fuad, um da prefeitura. Já pus. Botou? Ah, tá do lado aqui? Ah, tá aqui. Então, alguém mais? O Valderi da UFLA. Não, o Valderi já tá, gente. É o mais antigo do... Só o UFLA. Escolhe só para o UFLA. Tá. Então tá. E tá com os telefones aí? Tá. Tá com o e-mail lá na outra lista. Seria interessante os telefones. Marcar. Será que a gente pode fazer aqui na Câmara, Mário? Podemos? Beleza. Uma data Quando é que vocês acham que é uma boa data? Uma data prevista? Quando é que vocês acham? Estamos começando o mês. Eu acho que a gente não pode demorar muito para fazer esse segundo fórum, não, né, gente? Eu acho que a gente tem que agilizar. Que dia que é lá? É setembro, né? Lá em Santa Catarina? É, 9 de agosto. Podia ser antes de você ir, né? Então, hoje é dia 2. O que vocês acham de 15? Festa de Nossa Senhora, não, né? Muita gente não vai gostar. 16 de agosto, pode ser? Que dia da semana que é? Na semana seguinte eu não vou estar. Isso é o que? 20 de agosto, que dia que cai? 20, tá bom? Não? Hein? 23 de agosto. Vocês acham que deve ser no final de semana? É melhor? 22. Eu não sei, disponibilidade da Câmara. 22. Pode ser na terça? Não, 22 de agosto. 22 de agosto pode ser? 21 é terça? Mas essa primeira data seria. Essa primeira data seria. 21 de agosto. Um encontro para a gente começar a se organizar, né? Então 23 é uma quinta? Não. É uma, 23 é uma sexta, né? Ou não? Quinta? 23 de agosto, quinta, pode ser? Eu não vou estar aqui, não. O Marcos está aí? Tá, né? Tá. 23 de agosto pode ser então, gente? Está fechado? Ana Paula. Eu não vou Claro que estar. pode ser isso. Não, grupo de trabalho. Para organizar. Para organizar, né? 23 de agosto, então, que horário, Mário? É importante que seja à noite, para todo mundo poder estar. 19, né? 18, pode ser? 18 horas, um bom horário? 23 de agosto, às 18 horas, então. Aqui na Câmara. Ok? Fechado? Pode ser, Maria? Hein? Ok, tá. Mas em princípio está fechado, então, né? Então, gente, 23 de agosto, às 18 horas, aqui na Câmara. Aí a gente faz a primeira reunião e começa a se organizar. Ok, beleza. Beleza. Tá bom. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Edson de Três Corações. Eu sou vereador há 1 ano e 8 meses. E
lá, lutas ambientais. Uma delas é uma termoelétrica que eu quero se instalar na cidade. Eu e a ambientalista Ângela, né, que é a minha tutora e tudo que eu sei sobre meio ambiente, nós estamos lutando há um bom tempo. E essa luta minha, que eu aprendi, é que se não tiver mobilização popular, não vai funcionar não. Porque se o cachorro não largar o osso, não tem como fazer. E a Codemig não está querendo largar esse osso. A Codemig é tipo a Copasa, né, Marco? Eu estou numa luta também com 60 câmaras tentando brigar com a Copasa. É uma estatal que deveria estar olhando pelos interesses da população, mas não olha. Assim como a Copasa. E se não tiver mobilização popular é bem difícil. Então nós precisamos fazer um trabalho de mobilizar essas cidades, porque, isso eu vou falar, telefone contra a minha classe, agora eu sou política, que político só movimenta quando perde notoriedade popular. É só assim que é movimento. Entendeu? Estou brigando com o meu prefeito lá há um bom tempo. Não estou falando de brigar com vocês, não, com vocês é bom. Mas o meu não é muito bom, não. E só com mobilização popular, nós conseguimos encher, pela primeira vez em 3 gerações, nós conseguimos encher uma audiência pública, depois de um grande trabalho para mobilizar a população. Inclusive da região, tive 5 vereadores de São Tomé, vereadores de São Pedro, de Varginha, que estiveram lá para essa audiência, mas foi por mobilização popular. Você também teve, você viu, tinha gente, né, assistindo pela janela. Né? E se não tiver mobilização popular, nós vamos fazer muito trabalho, muito estudo, mas na hora de botar, de colher e pegar esse abacaxi, eles não vão entregar o abacaxi para ser descascado. Entendeu? Outra coisa, eu deveria fazer o estudo dela, é como você pedir para o rato vigiar o queijo. É complicado, nós precisamos achar outras fontes para fazer esses estudos, porque eu acho que não dá para confiar. Se tiver algum problema que for ter que paralisar o engarrafamento de água, você acha que a Codemig vai querer falar alguma coisa? Nunca. Não acredito que não, nunca vai falar. Então, como que nós vamos saber se a nossa fonte que está nos informando, ela não é confiável para nós? Eu digo nós porque Caxambu, Cambuquira, Nambari, é igual a casa da minha vizinha. A gente sempre está perto, está próximo, sempre está junto. Então, assim, a gente precisa sim fazer esses estudos, mas a gente precisa sim buscar outras fontes para fazer isso. Fontes confiáveis, fontes que vão nos dar um estudo verídico que eu posso confiar nele e em cima dele fazer um bom trabalho. Porque a Codemig, eu acredito que não vai fazer isso, não. Ela não tem interesse em fazer. Senão já tinha feito. Não, até se tivesse feito também, poderia ter feito maquiagem. Como é que vocês iriam saber? Se vocês não têm outro estudo para ser comparado. Então, acho que precisa se pensar como vai ser feito. Precisa achar outras alternativas para fazer esses estudos, né? E precisa de mobilização popular, né? E mobilização não só de Caxambu, não. Mobilização de Cambuquira, de Nambari, de São Lourenço, todos têm que entrar nessa briga. Na região do Circuito das Águas, porque senão vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil. Porque quem coloca os diretores são políticos. E políticos mudam de 4 em 4 anos, e se eles não acharem que vão ser reeleitos por conta dessa perca de notoriedade popular, eles não vão se mexer de jeito nenhum. Não vão se mexer. Porque a lei que eles fazem a troca de favores para ganhar a próxima eleição. Então é bem difícil de se fazer. Precisa sim pensar como nós vamos mobilizar a população. Isso precisa ser feito. Ter um grupo também para isso, para ver de que maneira que nós vamos fazer a população entender que isso é muito danoso para o circuito das águas e para toda a região. Para o turismo, para toda essa parte histórica, o que isso faz mal para a população, para que ela também grite junto. Se não gritar junto, vai ser bem difícil. Então, eu queria deixar isso aí para vocês, registrado. Não é muito meu doce, não, mas estou aí para ajudar. Ok? Obrigado. Mais algum comentário, mais alguma opinião, mais alguma pergunta? As autoridades? Fica parecendo que a gente não está valorizando a importância das autoridades, né? Não é isso, é que a gente criou realmente esse espaço para as pessoas se manifestarem. Né? Muito bem, boa noite. Boa noite. Meu nome é Igor, para quem não me conhece, eu sou engenheiro florestal,
e conheço um pouco das coisas aqui da região. O que eu queria dizer a respeito de estudos, de outros estudos que às vezes não necessariamente devam vir ou serem exigidos da CODEMIG, eles podem vir sim dessa fonte que são as universidades, muitas vezes, e como foi dito, a universidade anseia por um tipo de pesquisa e ela vem em busca. Então, o que precisa, muitas vezes, para conectar, é criar essa vontade para que as universidades olhem para esse patrimônio com uma intenção de criar propriamente o que é pesquisa, o que é necessário cientificamente falando, tecnicamente, para poder ser aplicado propriamente na região. Existem muitos estudos ao longo de anos, livros, diferentes pessoas escreveram, e muitas das técnicas científicas são antigas, elas não foram perpetuadas e elas não foram mantidas. O conhecimento de como funciona, por exemplo, o próprio balneário, não é de conhecimento nosso, né? Nós não temos uma pessoa técnica que recebeu esse conhecimento de um outro que vivenciou aquilo da história do começo, né? Muitas vezes a determinado tipo de banheira, a água tem que vir por baixo para não borbulhar. Então, determinados detalhes não se mantiveram ao longo dos anos, foram feitas reformas, e esses conhecimentos não foram passados. E, paralelo a isso, existem outras condições que também são necessárias, cientificamente falando, de levantamento de estudos, que é a questão que vem por pressão piezométrica, estudos de subsolo que são feitas com sondagens profundas e que hoje podem ser feitas através de sondagens a laser ou, quem sabe, outros tipos de tecnologias como ultrassom, mas que vão dar maiores inferências da real condição atual, porque os estudos passam a ser demasiado antigos. Então, nós não temos um parâmetro, né, nem dos próprios estudos antigos relacionados entre si, como que a atual situação do nosso entorno, porque não é propriamente unicamente o parque a preocupação, né? Pessoas de diferentes universidades podem ter vindo aqui estudar o nosso parque que nós talvez nem saibamos que determinado conhecimento foi gerado, foi registrado, foi conversado, comentado numa banca, né? Então, alguns estudos podem ter sido levantados e nós não temos conhecimento. O que eu sei é que existe dentre essas datas que houveram levantamentos sobre condições de vazão de águas, etc., relacionados à questão físico-química da água e hidrogeologia, existe algumas coisas que aconteceram por fora, que não são registrados ali, né? Talvez estudos do tipo conclusão de curso, levantamentos de menor interesse, menor relevância, às vezes menor quantidade de aprofundamento, porém que são relevantes para serem somados como estudos ao longo do tempo, porque cada um deles trouxe a uma determinada data, uma determinada número de vazão ou de alguma condição física ou química daquela água que foi estudada. E com isso você dá o olhar não só para o que é o parque, mas o que é o entorno. É necessário que vejamos as nascentes que geram essa microbacia, como estão a qualidade ambiental dessas nascentes, como está a vazão dessas nascentes, né? A qualidade ambiental não é só a qualidade da água que está sendo produzida, captada e por ali, mas o entorno todo. As nascentes são pisoteárias, as nascentes têm acesso para gado, o gado bebe na nascente, né? E isso já é dado, registrado por um desses tipos de estudos há muito tempo, há mais de 15 anos. Então, a qualidade de degradação ambiental da pequena microbacia, né? Não vamos falar nem de uma região maior, mas a nossa pequena microbacia do Ribeirão Bengo
a qual nós conseguimos, até por uma certa condição geográfica e uma sorte, existe uma facilidade de acesso a toda essa bacia. Ela é pequena, ela é fácil de se entender. A microbacia do Ribeirão Bengo, ela está inserida no município de Caxambu, onde nós divisamos com Soledade de Minas, já vem o divisor de águas para cá, e dentro do próprio Caxambu tem uma pequena outra microbacia que compartilha, paralela do Ribeirão Bengo. Mas o próprio Ribeirão Bengo, como ator principal por conta do Parque das Águas, é uma bacia de uma certa facilidade de acesso ambiental. Nós conseguimos definir 16, 18 nascentes a montante do parque, né? Então, de certa forma, diferente de outros municípios, como é o caso de São Lourenço, que não foi citado aqui por não estar nessa mesma, mas é uma cidade irmã das águas, do circuito das águas, eles têm uma dificuldade muito grande, porque a bacia, eles não estão dentro de uma microbacia, né? São Lourenço está dentro de uma bacia já maior, onde o rio vem sendo atacado por veneno que está nas lavouras desde Cristina, desde Carmo de Minas, enfim. Então o rio passa por São Lourenço, tem o Parque das Águas, tem uma condição ali única também, mas no nosso caso aqui é mais fácil de conhecer e de cuidar. De conhecer toda a bacia e propriamente de cuidar, né? É muito mais fácil você chegar em 16 nascentes e falar com essas pessoas e conhecer quem são essas fazendas, né? Eu, na minha forma de ver, é uma coisa particular, mas não acredito que muitas pessoas possam corroborar dessa visão de mundo até hoje em dia. A questão da nossa microbacia Caxambu, ela tem que ser vista como um exemplo para ser promovido para outras bacias, principalmente pelo fato da preciosidade que se encontra aqui, mas que não é único. O mesmo modelo de exemplo de trabalho que tem que ser tocado numa bacia porque tem águas minerais, tem que ser tocado em outras tantas, né? Aqui, pela condição de que aqui nós temos uma preciosidade a mais para se cuidar, que é além da água comum, a água mineral, carbogasosa, de ação medicamentosa, então tem que ver um resgate científico, um resgate, mas muito além disso, o trabalho vai no entorno. E o exemplo de trabalho que pode ser adotado numa bacia que você tem como gerir pela sua pequenez, né? O tamanho aqui é reduzido, a gente tem como acessar um certo número de propriedades que nós conseguimos realmente abraçar as pessoas e falar com elas em um dia de passeio. Você sai numa tarde aqui e visita todas as nascentes dessa microbacia. Então, também dessa mesma maneira, num mesmo dia, numa mesma semana, você consegue influenciar essas pessoas para que seja feito uma coisa que já de muitos anos não foi feito e poderia ter sido, porque é simples, é a questão de saneamento ambiental. Nessas propriedades rurais, tem de haver um saneamento ambiental apropriado e muito além disso, que aí vai justamente no encontro daquilo que eu ia falar, que é que aqui tem de se tornar uma zona de exclusão de pesticidas, agrotóxicos ou os fitossanitários que agora estamos tendo que debater em situação mais com relação à produção agrícola. Porque essa produção agrícola que existe a montante do parque, com aporte de determinados agrotóxicos, também influencia naquilo que está indo para o subsolo, né, através da percolação da água que vai para os aquíferos, das áreas de recarga. Então, que é muito conveniente que a conversa vá para o caminho em que se tenha o anseio de se criar uma zona de exclusão desses tipos de pesticidas. Aqui, eu acredito, principalmente por conta da pérola que é o Parque das Águas, que tudo que vem a montante do parque, chuva nenhuma pode lavar agrotóxico na folha de café que está ali a montante, né? A gente aceita isso porque está no país inteiro, mas a condição de agrotóxicos a montante de um Parque das Águas, com águas de tamanha capacidade até medicamentosa, como é conhecida, e vendo que é uma bacia de fácil acesso,
faz com que isso facilite uma situação em que se construa até que se chegue a essa condição. Olha, realmente aqui nós podemos escolher, por Caxambu é orgânico, por exemplo. Vamos trabalhar que Caxambu, pelo menos nessa área, é orgânico, né? Porque tem essa água que vai ser produzida a partir da chuva que vai entrar na recarga e por aí vai. É uma condição, para mim, que inviabiliza outras coisas. Não adianta a gente falar de recarga, de falar de meio ambiente, de falar de vazão, se também a gente não fala do que são os agrotóxicos, os pesticidas no nosso meio rural também. Que aqui eu acredito que não seja muito, mas que existe e que precisa ser analisado em conjunto. Certo. É isso. Tá ok. Vamos finalizar um pouco, tem Marcos, né? Quem? Marcos? Gente, eu queria dizer um negocinho sobre a questão da Codemig que eu reafirmei aqui. Eu não acho que é porque a gente está esperando, não, e tem que pedir para o papai e mamãe, não é isso, não. É porque se um diagnóstico vai nos balizar para que ele sirva de referência, legitimar, inclusive, para que se dê depois o prognóstico e o plano diretor, o que queremos, etc., ele precisa ser de uma instituição feito por... Não dá para a gente fazer nós, porque ele não vai ter credibilidade para um tipo de instituição que nós queremos criar. Nós podemos fazer assim, como a gente já faz aqui, em relação a vários pontos, mas para embasar a discussão sobre qual modelo institucional que nós vamos adequar, que nós vamos propor, qual o conselho, como será o conselho gestor, ele precisa ser. E eu acho que a empresa que é detentora, se ela está abrindo a discussão, o vice-presidente não vem aqui e diz que eles estão abertos, eles querem compartilhar tudo, não vem? Não abriu um fórum lá em Belo Horizonte, veio aqui, o vice-diretor não falou isso, gente? Não teve? Não tem esse discurso? Então, se ela quer mesmo, então vamos nos responsabilizar a sério. Porque uma coisa é você fazer um diagnóstico, por exemplo, com o objetivo de saber quanto é que eu vou gastar aqui para poder pôr essa planta para funcionar para eu obter o lucro X. A outra coisa é você fazer um diagnóstico que vise a proteção do patrimônio histórico, cultural e artístico, a proteção das coisas. São diagnósticos diferentes. Eu não quero que a Codemig faça. Eu quero que ela formalize o grupo de trabalho que coordenará todo o processo desse diagnóstico, inclusive a contratação de uma empresa para fazê-lo. Eu não estou pedindo para ela fazer e me entregar, mesmo porque eu não sei nem se vai ser muito confiável, eu não sei se ela vai seguir os princípios que a gente definiu. O que eu quero é que ela formalize em portaria normativa ou qualquer outra norma que esteja dentro, entendeu? Fica criado grupo de trabalho para tais coisas, composto por tais entidades, que coordenará o trabalho tal, no prazo de 90 dias entregará um resultado, Fica definido o orçamento, aí tem que ser governo do estado, X, para que esse grupo de trabalho possa fazer. Esclarece que é outro grupo de trabalho, né? Entendeu? É outra organização do fórum. Está claro. O fórum é uma diferença. Gente, vamos finalizando por aqui. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez a parceria da UFLA, que estamos aqui desde bem cedo hoje para dialogar sobre essas questões. E desejamos a todos uma boa noite e nos vemos no dia 23 de agosto. Obrigada a todos.